Você tem uma ideia de negócio que sabe que vai dar dinheiro. Você quer gravar um vídeo, fazer uma postagem, colocar aquele projeto pra frente, ou às vezes até mesmo mudar o seu ciclo de amizade. Só que toda vez que você tá prestes a apertar o botão de publicar, de dar o primeiro passo na vida real, parece que o seu estômago esfria e o coração simplesmente acelera com medo do que os outros vão pensar da gente. Mas uma voz lá no fundo da sua cabeça começa a sussurrar pra você que o que aconteceria se essas pessoas não gostassem? E se elas rissem de mim? O que que a minha família vai achar disso? Ou o que que aquela galera do ensino médio que eu estudei há 5 anos atrás vai achar disso aqui? E se eu postar aquele vídeo e a galera não gostar? E aí você mais uma vez trava, você arquiva o projeto, deleta o vídeo, enfim. E você passa mais um ano da sua vida ganhando um salário de merda, num emprego de merda, com uma rotina de merda, só para manter aquela pose do cara normal, da pessoa convencional, para agradar gente que você nem admira de verdade. A pergunta que eu te faço, meu amigo, é: quem que você tá tanto querendo agradar? Você consegue perceber o quão patético isso é? Você tá literalmente destruindo o seu futuro, o seu dinheiro, a sua liberdade para proteger uma reputação que nem existe fora da sua cabeça, meu amigo. Você acha que tá sendo cauteloso, mas antes de postar aquele vídeo, antes de produzir aquele conteúdo, você não posta, porque você diz pra você mesmo que é o perfeccionismo, que você é cauteloso. E a verdade, meu amigo, é que seu cérebro está sofrendo de um erro de programação primitivo. E se você tá aqui nesse vídeo esperando diquinha de acredite em você mesmo, ignore os haters, velho, já pode sair desse vídeo. O que eu vou te mostrar aqui hoje é a neurociência da rejeição. Como que a rejeição ela atua aí na sua cabecinha e te deixa travado no tempo. E, como de costume, até o final desse vídeo eu vou te passar um cronograma de 3 etapas que você vai implementar na sua vida ainda essa semana, na rua, no mundo físico, que vai quebrar, dilacerar o seu medo de julgamento alheio. Mas se você tentar entender essa técnica sem antes interpretar como a sua mente foi sequestrada, não vai funcionar. Então vamos à pergunta: por que que a opinião daquela pessoa que você não vê há 3 anos ou daquele parente distante que você também não vê há mais de 3 anos impacta tanto a ponto de causar uma dor quase física? O que você precisa entender é que o seu cérebro ele não evoluiu para, sei lá, velho, Wi-Fi, ar-condicionado, Uber. Ele é um cérebro primitivo. O seu sistema nervoso ele foi forjado há mais ou menos uns 10.000 anos atrás. E naquela época o ser humano era um animal extremamente frágil, meu amigo. A gente não tinha presa, a gente não tinha garra. O único sistema de sobrevivência que a gente tinha naquela época era a nossa tribo. Se porventura você fizesse alguma coisa que desagradasse aquela tribo, ou se porventura eles te achassem inútil ou algo do tipo, eles iam te expulsar da tribo. E meu amigo, o que eu quero que você entenda é que ser expulso da tribo naquela época não significava ficar chateado. Significava que ou você ia morrer de fome e de sede no deserto, ou você ia ser comido vivo por algum predador no meio da savana. E para o seu DNA, ser expulso de uma tribo é basicamente sinônimo de morte física. A realidade é que o seu cérebro ele não sabe que a gente está em 2026. Para ele, aprovação social é questão de vida ou morte. A sua amígdala, o centro de medo do seu cérebro, literalmente dispara um alarme de incêndio na sua cabeça, irmão. Ele fala, velho, não seja aquele prego que se destaca. Se você se destacar muito e alguém não gostar, a gente vai morrer. E, velho, não pense que eu tô aqui falando que você é covarde. A realidade é que você tá operando um sistema de um homem das cavernas numa sociedade digital. Você tá com medo de um leão que nem existe, velho. Ninguém vai te jogar na fogueira se o seu projeto der errado, entendeu? O máximo que pode acontecer é alguém ver o seu vídeo e simplesmente ignorar, seguir a vida miserável que ela vive lá e é isso. Imagine que você trabalhou a vida inteira para conquistar, sei lá, aquela casa dos seus sonhos. E vamos enxergar essa casa como se ela fosse o nosso foco, o nosso cérebro e a nossa energia, tá? Só que ao invés de você ditar as regras da sua própria casa, vamos supor que você pegue a chave dela e simplesmente saia distribuindo chaves para um monte de pessoa na rua que você nem conhece. E vamos colocar pior ainda, você ainda deixa eles escolherem a cor da parede, o piso e até decidirem a hora que você pode sair de casa. E é exatamente essa humilhação que você passa quando você deixa o medo do julgamento alheio tomar conta de você e te paralisar. Amigo, você está cedendo o terreno mais valioso do universo, a sua autoimagem e o seu futuro. Pra gente que nem paga as suas contas, e se você caísse hoje numa cama de hospital, eu tenho certeza que nenhum deles iria lá te visitar. E sabe qual que é a piada mais trágica disso tudo? Aquele estranho, aquele familiar, aquele conhecido que você tem certeza que ele tá te vigiando em tudo,
A realidade é que ele não tá nem aí pra você, velho. Ele tá lá pagando os boletos dele, com os problemas dele, e talvez ele ainda tenha medo do que você pensa dele. E a ciência também tem um nome pra isso, se chama efeito holofote. E você anda por aí, velho, achando que tem um holofote literalmente apontado pra sua cara. Quando você tá conversando em público e você gagueja, você acha que todo mundo percebeu, ou quando, sei lá, você tá andando na rua e dá aquela tropeçada e você morre de vergonha, tendo certeza que todo mundo tá te olhando. E sei lá, você posta aquele vídeo que você demorou 3 dias pra fazer e o vídeo pega, sei lá, 70, 100 visualizações e que você, na sua cabeça, todo mundo tá comentando sobre isso no jantar, entendeu? E meu amigo, isso é tudo mentira. O mundo tá cagando para os seus fracassos. As pessoas, elas estão afundadas nos próprios problemas, nas próprias dívidas e, enfim, cada pessoa é obcecada por si mesma. A realidade é que a sociedade nem liga pra você, velho. E se alguém fizer algum comentário que te, sei lá, te faça mal de alguma forma, essa pessoa vai esquecer isso depois de 3 segundos, quando ela for abrir a geladeira da casa dela, sacou? E essa vergonha, no fundo, é só narcisismo disfarçado. Você acha que você é o centro do mundo, o centro do universo, o centro da vida das outras pessoas. Mas a realidade é que não. Ninguém é. E vamos lá, o que acontece quando você entende isso intelectualmente? Nada. Você pode ler 1 milhão de livros sobre esse tema, só que a sua amígdala, ela nem lê livro. O seu sistema límbico, ele só aprende através do choque, através da experiência no mundo físico. Se o seu cérebro ele entende a rejeição como se fosse uma facada no estômago, o que você precisa fazer é mostrar para ele que aquela lâmina, na verdade, não é uma lâmina, é uma faca feita de borracha. Então, vamos ao protocolo prático. Então, como que a gente desliga esse alarme de morte? Como que a gente expulsa esses inquilinos que estão morando dentro da nossa casa sem pagar nossas contas e ainda ditam o que a gente tem que fazer ou o que a gente não deve fazer? E para resolver isso tudo, você precisa de uma coisa que eu chamo de terapia de fricção ridícula. E é um plano de ação desenvolvido em 3 etapas, beleza? E não tem autoafirmação, não tem esse tipo de coisa, frase na frente do espelho, é literalmente ação mecânica e pura. Fase 1, o microjulgamento voluntário. O seu cérebro ele tem pavor de imprevistos sociais, então a gente vai, de propósito, criar imprevistos sociais. Amanhã você vai fazer o seguinte antes de sair de casa: você vai colocar uma blusa do avesso. Não precisa ser nada muito escrachado, pode ser uma blusa preta, branca, que seja. Mas coloca a sua blusa do avesso de uma forma com que as pessoas que chegarem perto elas vão conseguir ver. E só começa a sentir o que vai acontecer no seu corpo. A sua mente vai começar a gritar pra você: tá todo mundo olhando pra mim, que as pessoas vão me julgar, que tá todo mundo percebendo isso. Nós vamos ser expulsos da tribo. E você só tem um trabalho: observar o seu desespero. 95% das pessoas nem vão perceber, porque elas vão estar muito ocupadas olhando o celular e scrollando no TikTok. As outras 5% elas vão perceber, mas depois de 3, 4 segundos elas já vão voltar para atividade dopaminérgica que elas estavam e foda-se. E o que você precisa fazer, velho, é deixar o alarme de incêndio tocar até a bateria acabar. Porque o seu cérebro está esperando um leão aparecer para te matar. Quando chega no final do dia que você se expôs a esse pânico inteiro e você simplesmente não morreu, o sol continua brilhando, o oxigênio continua entrando no seu pulmão. A sua amígdala sofre como se fosse um curto-circuito. Ela vai basicamente falar: calma, a gente violou a regra da tribo, mas a gente não morreu. Então, a ameaça era falsa, né? E bom, a fase 2 é a que eu chamo de rejeição direta. O que que você vai fazer, velho? Você vai entrar em uma padaria ou um mercado, qualquer coisa, e quando chegar na hora de pagar, você vai fazer a cara mais séria do mundo, meu amigo, sem rir, sem rir. Você não vai poder rir. Faz a cara mais séria do mundo e pergunta se você pode pagar em moeda de 1 centavo. E essa pessoa ela pode rir, pode, sei lá, fazer uma cara feia, enfim, pode fazer algum comentário. E o que você precisa fazer é olhar fixamente nos olhos dela. E você vai receber ou não, velho, e vai receber esse julgamento e vai bater ele no seu peito. Depois você vai falar: não, tudo bem, obrigado, e sai fora. O que você acabou de fazer foi literalmente tomar o veneno da rejeição voluntariamente. Não precisa ser pagamento em moeda de centavo, mas frases que não são convencionais. Eu acho que você entendeu o conceito da coisa. E a fase 3 é o ato real. Você vai para sua casa, você senta no seu sofá e o seu cérebro, no final das contas, vai perceber que aquele medo todo era uma ilusão. Não tinha leão nenhum para te matar. E é nesse estado de hiporreatividade que você vai apertar aquele botão publicar do seu projeto, vai pegar e vai postar aquele vídeo que você queria postar, que tem engavetado há 6 meses, vai pegar para trabalhar naquele projeto que todo mundo fala que vai dar errado. Você simplesmente se expôs ao ridículo, e esse protocolo mecânico vai literalmente mudar a química do seu cérebro em menos de 24 horas. E eu te garanto que se você fizer essas 3 coisas, você vai tirar aquele peso gigantesco que você tinha nas costas do julgamento alheio. Mas vamos olhar para a realidade, tá? O que você acabou de fazer foi ganhar uma batalha, mas a guerra ainda não acabou.
O seu núcleo de identidade, ele foi programado por 10, 20, 30 anos para buscar a aprovação dos outros. A escola, os seus pais, o mercado de trabalho, eles te ensinaram a baixar a cabeça para você caber na caixinha que eles querem que você caiba. E se você não substituir esse sistema operacional por completo, ele vai voltar aos poucos. Você precisa literalmente de uma lavagem cerebral completa, cara. Hoje é o medo do que eles pensam, né? Amanhã é o medo de falhar. Depois de amanhã vem a autossabotagem, logo depois vem a procrastinação novamente, tirando o seu dinheiro e tirando o seu tempo. E para parar de ser vítima do seu próprio DNA, você não precisa de vídeo no YouTube, nem de ficar na frente do espelho repetindo frase bonitinha. Você precisa realmente instaurar uma nova identidade, matar o seu eu antigo, beleza? Você precisa instalar a arquitetura mental de quem dita as próprias regras, aprender a enxergar os problemas da sua mente como um observador e não quem vive aquilo. E o protocolo Neurohacker tá aí para isso, beleza? Lá não é motivação barata, velho. Lá é um plano de 7 dias para você transmutar de identidade usando a lei de Hebb, lei de Hawkins, para literalmente se transformar em outra pessoa, beleza? Sistema projetado para você romper a barreira da mediocridade sem depender de videozinho da internet. E o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, fechou? Tamo junto.